Todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje estamos aqui para falar sobre as diferenças dos investimentos que existem no Brasil e em Portugal. Não percam, já a seguir. Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todos pelo facto de estarem a subscrever o canal, tornarem o Renda Maior um canal maior no YouTube. Muito obrigada por esse vosso pequeno gesto que significa muito para mim. Queria aproveitar e dizer também que este vídeo serve não só para ajudar os nossos irmãos brasileiros a investir aqui em Portugal, como também o contrário, para quem pretende apostar num mercado emergente como o Brasil, por que não saber mais e ter mais algum conhecimento financeiro. Afinal, este canal é um canal didático que tentará sempre ajudar todos aqueles que nos veem. Neste momento, nós temos aqui a identificação de algumas taxas que podemos comparar entre o Brasil e Portugal. Antes de mais, eles falam lá na taxa Selic, que é a taxa básica de juro, que neste momento está calculada num valor aproximado aos 6,5%. Só para dizer que a nossa Euribor tem dependência em termos de taxas de juros variáveis, nomeadamente taxas que servem para depósitos a prazo e afins, onde a Euribor entra, é uma taxa que neste momento está a zero ou até mesmo a negativo, conforme se diz. Não há, de momento, uma forma igual de se investir nestes dois países. Antes de mais, posso-vos dizer que existem algumas coisas similares e eu queria desde já dizer que eles têm um produto que eu acho que é interessante, que é o caso do Tesouro Direto. O Tesouro Direto eles conseguem com R$30 investir mensalmente, por exemplo, nesse mesmo tipo de investimento, que é basicamente igual aos nossos certificados do Tesouro. A diferença é que eles podem fazer aportes mensais e nós temos que fazer uma subscrição mínima de 1000€. No caso de R$30 são cerca de 6,96€. O real neste momento está a 23 cêntimos, pelo qual, como podem ver, é mais fácil para um brasileiro investir do que propriamente para um português, em termos de produtos seguros. Eu falo só de renda fixa, renda que já está programada com taxa de juro, renda que realmente é garantida e não o caso de renda variável, que é o caso das ações, como também têm lá a bolsa deles, nós também temos aqui a nossa e podemos investir na deles e eles na nossa, portanto renda variável não faz sentido falar. Este Tesouro Direto é um empréstimo ao Governo Federal do Brasil e, claro, em termos de estabilidade, o governo brasileiro é diferente do governo português. Provavelmente o Estado falir, se tivermos que dar uma opção, provavelmente o Estado brasileiro poderá falir, tendo em conta as situações, os escândalos, a corrupção. Eu tenho acompanhado um pouco as eleições brasileiras, não só porque a minha mãe também é brasileira, mas porque o meu pai também vive no Brasil e por isso, apesar de eu não investir no Brasil, eu gosto de seguir um pouco do que se passa do outro lado do Atlântico. E verifiquei também a possibilidade de poderem ter aqui alguns produtos financeiros, daí também fazer este vídeo. Neste caso temos os CDBs, que são certificados de depósito bancário, basicamente é emprestar aos bancos e eles devolverem-nos o valor com um pequeno juro, que neste caso acaba por ser maior, porque o juro está, digamos, anexado a uma taxa, que é uma taxa interbancária, que eles chamam de CDI, e acaba por ser realmente muito interessante, porque estamos a falar de taxas de cerca de 6,5, arredondando. Claro, é uma fonte de rendimento, principalmente com muita segurança face aos produtos de renda fixa, que neste momento aqui em Portugal não geram muito valor. No caso também de setores diferentes. Nós podemos emprestar também especificamente em setores que fazem diferença na economia brasileira. LCI e LCA, que é as letras de crédito imobiliárias e letras de crédito agronegócios, servem para ajudar, digamos assim, este tipo de setores. Basicamente, nós pagamos ao banco que depois vai investir em negócios destas áreas, ou imobiliário ou na agricultura. Isto também é um produto de renda fixa que gera bastante, que tem taxas boas e que também é seguro face à renda variável e também a outro tipo de produtos. No caso das letras de câmbio, basicamente é a mesma coisa. O CDB emprestam a bancos, aqui nas letras de câmbio eles emprestam a financeiras. As rentabilidades também são muito boas, sempre é mais arriscado porque se trata de uma financeira que vive de empréstimos e normalmente quando se falha nos empréstimos é a financeira que se deixa de pagar e, portanto, há aqui mais risco. No caso de imposto de renda, a situação também é muito interessante. Eles pagam imposto de renda destes CDBs e letras de câmbio, mas não pagam imposto de renda dos LCIs e os LCAs, dos investimentos aos imobiliários e aos agronegócios, quando emprestam a bancos para apostarem nesses negócios. Portanto, também compensa e às vezes pode ser melhor mediante também a rentabilidade. Mas em geral são rentabilidades boas e nós aqui em Portugal não temos isso. Os nossos depósitos estão a rondar 1,5, já contando assim num bom depósito que seja mais de 3 meses, acho que conseguimos arranjar pelo menos 1,20 talvez. Obviamente temos os depósitos para quem são novos clientes que têm taxas maiores, mas
em termos de renda fixa, renda segura, que sabemos que o nosso capital está garantido, é um pouco difícil aqui em Portugal. E em termos de fundo de garantia, eles têm um fundo de garantia maior. Obviamente que o valor da moeda também é menor, mas eles podem ter fundos de garantia até 1 milhão em, por exemplo, 4 instituições financeiras. No nosso caso, nós temos um fundo de garantia que só vai até aos 100 mil euros. Também outro produto, que é as debentures, que basicamente é um título de dívida, um empréstimo a empresas que não são bancárias nem financeiras, que é um pouco como está a fazer neste momento a Raise. A Raise angaria valor e depois empresta às empresas que se querem financiar. E isto aqui também tem pagamento de juros, tal como a Raise faz, por exemplo, no nosso caso em Portugal, mas no caso dele os debêntures também são através de corretoras e também acabam por ter aqui mais possibilidade de rentabilidade e com certeza o grau de risco é maior, mas também é uma das opções. No nosso caso, nós não temos produtos assim tão similares com os brasileiros, pelo que quando chegam aqui têm que verificar se querem apostar em maior risco e vão para a renda variável ou em menor risco e vão para a renda fixa, aportando valores maiores de maneira a ter maior rentabilidade. Claro que receber de 10 mil euros cerca de 100 euros ao fim de 2 ou 3 anos não faz muito sentido para quem quer realmente pôr o seu dinheiro a render. E por isso é de todo, na minha ótica, impossível comparar um país emergente com taxas de juros elevadas, estamos a falar de taxas de juros de 6,5, em que, por exemplo, o caso do Tesouro Direto, foi uma das coisas que eu fiquei muito surpresa. No caso de 180 dias, o Tesouro Direto pode chegar aos 20% de rentabilidade. 20%. Obviamente que existe um risco maior devido ao Estado, não é? Porque o nosso Estado é mais seguro, por assim dizer, por pertencer à União Europeia, por realmente não estar a ser considerado um país emergente, mas neste caso 20% num produto financeiro garante muita rentabilidade, principalmente um produto financeiro que vocês conseguem investir lá no Brasil com um mínimo de 30 reais, de cerca de 7 euros mensais. Portanto, é muito bom verificar que existem economias que nós podemos olhar e podemos até pensar em rentabilizar o nosso dinheiro. Temos que considerar alguns fatores, como o caso, por exemplo, do real. O real vale menos que o euro, há a desvalorização da moeda, mas mesmo assim talvez poderá ser uma boa ideia começar a investir no estrangeiro, começar a garantir um património também noutra moeda. Nós estamos seguros, mas não sabemos aqui o que é que poderá acontecer. Afinal, as 2 guerras mundiais aconteceram na Europa, o início, nunca se sabe se vai acontecer uma terceira. Espero que não, com certeza, mas de qualquer das formas, por que não também ter uma mentalidade não só de investimento no nosso país, mas também procurar outros mercados. E o caso dos juros do Brasil, eles estão, se não me engano, no ranking em 4º ou 5º lugar, e isso faz com que seja um mercado muito apetecível. Neste momento são estas as considerações que tenho sobre este tipo de investimentos que eles dispõem e realmente comparando um pouco com a nossa realidade. Obviamente, se tiverem mais alguma questão, podem deixar aqui em baixo nos comentários. Se quiserem saber mais, podem acompanhar então os youtubers brasileiros, desde Tiago Negro com o Primo Rico, Gustavo Cerbasi, que é um excelente guru de finanças brasileiro, Natália Arcuri com o Poupe, Vou Ser Mais Rico, do Bruno Perini. São os meus youtubers favoritos, deixo aqui também o meu muito obrigado a eles, porque também ensinam muito, não só da área de mentalidade financeira, mas também como modo de vida, como todo tipo de estruturas em relação a sermos diferentes e sermos melhores no que se concerne a lidar com dinheiro. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, por favor deixem ficar o vosso like. Se têm alguém, amigo brasileiro que está a chegar, ou para vocês brasileiros que estão a chegar ao nosso país, sejam muito bem-vindos. Se acham interessante este tipo de temática, por favor deixem ficar o vosso feedback, deixem ficar o vosso comentário. Se têm alguém que pretende investir no Brasil ou que está a chegar a Portugal proveniente do Brasil, por favor também façam chegar este vídeo partilhando o mesmo. Espero-vos no próximo vídeo. Fiquem bem.